Olá galera do canal Geografia em Ação com o professor Ederson. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre os países subdesenvolvidos. Como nós vimos na aula anterior, regionalização do mundo por nível de desenvolvimento, nós compreendemos que os países subdesenvolvidos eles são originados a partir da formação das colônias de exploração. Então, não caracteriza país desenvolvido a dimensão do seu território ou o tamanho da sua população. Nós temos países subdesenvolvidos muito grandes, com um território enorme, como países subdesenvolvidos com um território pequeno. Nós temos países subdesenvolvidos com um grande contingente populacional, quanto países subdesenvolvidos com um baixo contingente populacional. Então, como a gente frisou, o que gera os países subdesenvolvidos é a forma que foi a sua colonização, ou seja, colônias de exploração, baseado na mão de obra escrava, no latifúndio, na monocultura, na produção para exportação e no pacto colonial. Mas e aí? Por que esses países subdesenvolvidos eles não conseguem promover o seu desenvolvimento econômico? Nós podemos listar alguns fatores, como por exemplo a escassez econômica, a estagnação, a falta de recursos, a divisão internacional do trabalho, aquela velha divisão. Países subdesenvolvidos vendem produtos primários para os países desenvolvidos, e os países desenvolvidos vendem a tecnologia, o maquinário para os países subdesenvolvidos. E isso gera o que nós chamamos de balança comercial desfavorável. Ou seja, você vende pouco e compra muito. Então acaba ficando com um déficit na sua economia. Outro fator que também impede muito o desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos são as chamadas barreiras alfandegárias. Um exemplo disso é a luta, por exemplo, do Brasil com a quebra das barreiras alfandegárias colocada pelos Estados Unidos em relação à laranja brasileira, certo? O que torna a laranja brasileira mais cara dentro do mercado estadunidense. Paralelo a esse protecionismo econômico aplicado aos países desenvolvidos, nós temos também os subsídios econômicos. O que seria isso? Os países desenvolvidos, eles acabam pagando diferenças, custos de produção agrícola aos seus agricultores, o que torna a produção local ainda mais competitiva em relação ao mercado internacional. Então, além de ter as barreiras alfandegárias que colocam impostos sobre os países subdesenvolvidos, nós temos também que os países desenvolvidos ainda colocam os seus subsídios econômicos para os seus agricultores, fazendo com que os produtos locais se tornem mais competitivos no mercado de cada país. Com o déficit econômico, muitos países acabam por recorrer às organizações internacionais de financiamento, como por exemplo o Fundo Monetário Internacional e o BID, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Então, esses países, quando pegam esses fundos internacionais, acabam aumentando a sua dívida pública, acaba aumentando o seu déficit internacional, gerando cada vez mais um endividamento. Para regular essas transações internacionais, existe um organismo vinculado à ONU, que é a OMC, a Organização Mundial de Comércio. Ela visa estabelecer e promover um regulamento entre as nações, né, nessas questões comerciais,
visto que as maiores queixas são das nações subdesenvolvidas em relação ao protecionismo alfandegário e aos subsídios econômicos colocados pelas nações desenvolvidas. Outro ponto que temos que destacar é o investimento dos países subdesenvolvidos em educação. Quando se trata de PIB, que é o Produto Interno Bruto de cada país, e o percentual desse valor aplicado à educação, nos países subdesenvolvidos esse valor é baixo, né? E isso gera uma dependência tecnológica. Então os países subdesenvolvidos, eles não conseguem produzir a sua própria tecnologia e aí necessitam da tecnologia dos países desenvolvidos. O que também é um fator que gera a balança comercial desfavorável. O problema da dependência tecnológica, ele tende a se agravar a cada vez mais, visto que os países subdesenvolvidos diminuem cada vez mais a quantidade de investimentos em educação. E isso está relacionado com a produção tecnológica, a educação básica, como por exemplo a superlotação das salas, a falta de qualificação profissional, a falta da valorização do profissional da educação. São situações que tendem a tornar os países subdesenvolvidos cada vez mais dependentes dos países desenvolvidos. Então, uma saída para essa situação seria um maior investimento em educação, produção tecnológica em ciências. Valeu, galera do canal. Lembrando para vocês, deixem seu like e se inscrevam no canal para novos vídeos nas próximas aulas. Obrigado e até mais!